Fala pessoal, beleza? Graça e paz. Hoje eu vim contar aqui um pouco, né? Sobre mim, um testemunho de vida que Deus me incomodou e eu tenho vontade já de fazer isso há bastante tempo, porque minha vida ela tem um itinerário muito ondulado, né? Ondas altas e ondas baixas. Enfim, meu nome é Wellington Correia. Eu sou empresário do ramo do vidro, sou casado, tenho 3 filhos, sou casado há 27 anos, tenho uma família linda, congrego na igreja, Ministério Internacional da Fé. Mas antes de chegar aqui nesse ponto que eu estou falando, eu passei por muitas coisas, entendeu? Então eu vou começar contando para você lá do início, em 1979, aonde tudo começou. Eu nasci em Duque de Caxias, né? Residi lá durante 20 anos da minha idade. Depois eu casei e aí comprei a minha casa, aonde eu moro até hoje, com a minha esposa. Mas nesse tempo ao qual o Senhor determinou, porque Deus escolhe a gente no ventre, né? Da nossa mãe. Ele já, quando nós somos projetados, já é no ventre. Eu nasci, né? E a vontade do meu pai era ter um menino mesmo. Eu sou o caçula. Então eu fui o último. E quando eu nasci com uma doença chamada bronquite. E eu nasci uma criança muito debilitada, fraquinha. E minha mãe não tinha condições, porque naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Hoje você consegue comprar um nebulizador, tem em casa, você consegue diversos recursos para estar cuidando, né, dessa doença chamada bronquite. Mas naquela época foi muito difícil, porque a minha mãe era sozinha e ela trabalhava. Minhas irmãs também eram novas, né? E eu fiquei internado no hospital. Eu sei porque isso foi um testemunho durante toda a minha vida que a minha mãe contou. E eu fiquei internado, muito debilitado, e fui emagrecendo, fiquei doente, muito doente, e os médicos me desenganaram. Logo assim, quando eu nasci, eu fui desenganado pelos médicos. Mas só que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher que ela tinha fé, e eu fui criado no Evangelho. E minha mãe, ela acreditava muito nas coisas de Deus. E ela sempre falava pra gente: meu filho, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ela acreditava que Deus realmente ia me salvar, porque ela tinha a fé dela. E ela chegou lá na CTI, onde eu estava internado, e falou pros médicos que ia me levar para casa. E os médicos falaram para ela assim: ó, a senhora vai ter que assinar um termo, porque essa criança vai morrer ali na esquina. Ela assinou o termo e ela me tirou, foi até no hospital infantil ali, no centro de Caxias. E ela veio andando do centro de Caxias até a minha residência, mais ou menos uns 14 quilômetros, mais ou menos, andando. 13, 14 quilômetros. Chão. Andou bastante. E ela veio andando, me levou para casa. Quando chegou em casa, ela me botou na cama e falou com Deus, né? Que ela sempre falava com Deus, sempre estava em contato com os céus. E ela preparou para mim um saião com leite, né? Hoje meus filhos estão tossindo, quando eles estão com tosse, eu faço um saião com leite para eles, porque
minha mãe fez um saião com leite para mim. E eu tomei aquele saião com leite. Eu já não estava mais me alimentando. E após eu ter tomado aquele saião com leite, algumas horas eu comecei a sentir fome. E as minhas irmãs fizeram uma sopa e, segundo o que elas me falaram, eu pulei no prato e comecei a me alimentar. Dali pra cá, eu fui me fortalecendo, me alimentando, e minha mãe me levou outra vez no médico. Os médicos passaram injeções, e naquela época, como eu disse, era tudo mais difícil. Minha mãe me levava numa pessoa para ela aplicar a injeção em mim, né? E aí veio mais um dilema, né? Essa pessoa que aplicou a injeção em mim, ela aplicou e pegou no meu nervo. E eu tenho um problema na perna, uma deficiência devido a essa injeção. Que a injeção, ela veio a encolher o meu nervo e eu fiquei com uma perna mais curta do que a outra. E ali na infância, né, 10 anos, 11 anos, tava tudo bem, tranquilo. E eu comecei a crescer ali dentro da comunidade mesmo, onde o tráfico rolava. E minha mãe trabalhava e eu ficava em casa, sozinho. Ela deixava a comida na geladeira e eu tinha que esquentar essa comida, o meu almoço. E todo dia de manhã ela acordava às 6 horas da manhã, escutando o Roberto Carlos, que dava na Rádio Relógio. Não sei se vocês lembram da Rádio Relógio. E ela escutando as canções ali do Roberto Carlos, ela me acordava e ela me dava um copo daqueles duplo de leite quente, café com leite quente. E eu bebi aquele copo e para ela aquele copo ali, ele me alimentaria. Se eu deixasse de comer alguma coisa, eu teria aquele copo de leite ali que ia manter a minha sustância durante o dia. E ali eu fui crescendo, né? Como cria da comunidade, e a galera toda me conhecendo. Eu saía do meu portão, antigamente era pó e maconha que eles vendiam. Eu tinha que pular ali os embalagens, as embalagenzinhas que tinha ali, as indolações, eles faziam ali mesmo as indolações, e todo dia eu tinha que passar por eles ali, os caras armados, fumando maconha. Na época era muita maconha e pó, que eles cheiravam e fumavam demais. Mas não tinha o crack ainda, né? O crack, loló, essas coisas vieram mais pra frente. E como a gente era ali cria da comunidade, a gente tinha muito conceito com uma rapaziada. Só que eu fui crescendo, né? E aí o meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos. E ele foi morar numa casa logo em frente. Na verdade era do outro lado da rua, mas da minha casa dava pra ver. E a gente via aquele cenário todo dia, meu pai botando os passarinhos pendurados na gaiola lá, e minha mãe olhando aquilo, chorando. E a minha mãe olhava pra gente e falava assim: eu posso ter raiva do seu pai, mas vocês precisam respeitá-lo. Isso é honra, gente. Muitas pessoas, elas não conhecem o que é uma honra. Elas levam o ódio além de honrar algumas coisas, e elas atropelam tudo quando se tratam de farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas a minha mãe não, ela não tinha essa teoria. Ela sempre falava pra gente: você tem que honrar o seu pai, porque ele é seu pai, ele é responsável por você estar aqui. E a gente vê naquele cenário, minha mãe vendo meu pai lá pendurar as gaiolas, e a gente chorando, né? A gente vira aquilo ali, as coisas dolorosas.
E eu sempre pensei, falei, um dia eu quero ter uma família, mas eu nunca quero que a minha família passe por isso. Só que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo coisas no mundo, né? Eu comecei a sair, comecei a curtir baile e teve uma época que eu comecei até a cantar rap. Eu me juntei com um rapaz chamado Vaguinho, meu amigo até hoje, mora lá perto de casa, e tinha aqueles concursos de galera, concurso de MC, e a gente saía por aí cantando nos bailes da vida, né? Porém eu não tinha uma fisionomia muito boa, eu era um pouco feinho, até hoje, né? Eu não sou bonito, né? Mas naquela época eu achava que eu não iria conseguir ninguém, eu não ia conseguir uma namorada muito rápido. Mas o meu sonho era encontrar uma namorada e casar, ter uma família e um carro. Eu sonhava muito com um carro. Eu era apaixonado por carro. E eu comecei a sair, eu comecei a me soltar e conheci alguns amigos. E nessas amizades eles foram me ensinando como lidar com as mulheres. E eu fui aprendendo a lidar com as mulheres na rua e fui pegando habilidade. Aqui, habilidade ali. Eu não usei droga, maconha. Eu cheguei a experimentar, mas não consumia droga nenhuma. Experimentei, mas não consumi droga nenhuma. Eu nunca gostei nem de cerveja. Eu não bebia. Mas eu comecei a pegar um vício que o meu pai tinha. Eu acredito que isso era uma maldição hereditária. E ali eu fui construindo um império. Um império aonde eu moro. Que eu saía pros bailes para cantar e eu comecei a construir esse império. Esse império foi construído e eu comecei a ganhar a fama. Essa fama de garanhão, enfim. E o que acontece? Aonde eu moro hoje, poucas pessoas acreditam na minha mudança. Aliás, muitas pessoas acreditam na minha mudança, mas tem uma minoria que não acredita, não crê, não tem como acreditar. Nem eu acreditaria pelos fatos e ocorridos que aconteceram. Mas Jesus me transformou. Jesus, ele mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar. E eu comecei, nessa época, eu consegui o meu primeiro trabalho. Eu comecei meu primeiro trabalho, foi até um amigo, Genemilton, ele é empreiteiro, e ele arrumou um trabalho para mim na obra. Eu não tinha conhecido a minha esposa na época ainda, né? E eu comecei a trabalhar com ele lá na obra. E na obra eu tenho uma facilidade de aprender as coisas. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender as coisas, de desenvolver algo, desenvolver projetos. Eu tenho essa facilidade. Por isso que às vezes aonde eu chego em determinados lugares que as pessoas me põem na frente de algumas pessoas que já estão ali há muito tempo. Isso é prejudicial para mim. É bom porque você vai logo, mas é ruim porque pessoas que estão ali há muito tempo, né, almejando aquilo dali, eles não conseguem. Mas não são porque não são merecedores. É porque eu tenho uma facilidade. Então já é de mim ter essa facilidade. Às vezes eu até quero que pessoas que não têm essa facilidade façam o que eu faço, mas é difícil para as pessoas que não têm esse domínio rápido de absorver as coisas, conversas
Eu consigo olhar para uma pessoa e conversando com ela, eu consigo entender um pouco do caráter daquela pessoa. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade. Então eu entrei nessa obra, entrei ali para trabalhar, fiquei um tempo de ajudante e logo após ele me passou como apontador da obra. E eu fiquei apontando ali as horas pessoal que chegava, que saía, né? Os pessoal que trabalhavam a metro, eu anotava as metragens que eram feitas. E dentro da obra eu fui crescendo rápido. Eu tinha 16 anos na época. Mas eu tinha aquela vontade de ter uma casa, uma família. Só que a minha mente já estava poluída, eu já trabalhava outras coisas. E fui me aprofundando nesse vício, eu fui me aprofundando nisso de uma tal forma inexplicável. E eu trabalhando, consegui comprar um carro, meu primeiro carro, um Passat. Na época era um Passat, no dia 80. Eu comprei um Passat, ajeitei esse Passat todinho. E ali foi o canal para o investimento de Satanás. Porque quando você tem benefícios, que aquela época era mais difícil ter carro, não era igual hoje, que você ia lá, financiava e comprava. Naquela época não tinha isso, não. Ou você comprava ou não comprava, não tinha como você abrir crediário. Eu consegui comprar meu primeiro carro, um Passat, eu lembro na época. E esse carro, ele me levou em lugares, Morro da Formiga. Eu rodei muito com esse carro, em favelas, porque os meus amigos, eles eram tudo da favela e eles curtiam isso, fumar, baile, ia pra baile direto, baile da alta, e a gente ia pro baile direto, saía, zoava, e eu saía com os amigos e a prostituição em cima. Eu não bebia nem fumava, mas era certo eu fazer as minhas coisas. E num determinado tempo aconteceu um problema na minha família. Que o marido da minha tia esfaqueou ela no ponto de ônibus. E eu era muito unido com o filho dela. E as pessoas, para a gente não fazer alguma coisa de ruim com ele, ou ele querer fazer algo com a gente de ruim, eles conseguiram enviar a gente pro Espírito Santo. Fui morar em Guarapari. Me mandaram para Guarapari. Como eu falei que eu sou muito versátil, eu chego logo e resolvo. Eu cheguei em Guarapari, meu tio falecido, né, me tratou como se eu fosse o filho dele, minha tia Maria também. Me trataram, me arrumaram uma cama, um quarto. Eu dormia junto com um quarto com o filho dela. Mas me arrumaram uma cama, um quarto. Eu comia, bebia com todo mundo, tudo junto. Me trataram igual os filhos dele. Porque o filho dele comia, eu comia também. E ali, o meu tio, ele me deu uma oportunidade de ser taxista. Mas eu não tinha habilitação ainda, tá, gente? Ele mandava eu levar as pessoas, que ele tinha o táxi dele particular, e os clientes ligavam e ele mandava eu ir lá buscar. Vai lá, leva, e leva lá assim. E eu comecei ali, e ali eu tirei a minha carteira de habilitação. Quando eu tirei minha carteira de habilitação e fiz meus 18 anos, eu falei: tio, muito obrigado, mas eu preciso voltar para minha terra. Porque eu preciso ir lá, é lá que eu tenho tudo, que eu tenho minhas coisas e eu preciso ir embora. E minha mãe estava sozinha aqui também. Eu voltei para ficar com a minha mãe. Mas eu voltei e logo assim que eu voltei eu conheci minha esposa. E a gente ficamos namorando e num determinado tempo eu cheguei em paz.
Eu falei, pô, vou mudar, vou ficar tranquilo. E eu fiquei tranquilo com a minha esposa durante um tempo. E eu falei, vou mudar, porque a minha força era essa. Eu não tinha outro vício. Eu não bebia, eu não fumava, eu não cheirava. O meu vício era a prostituição. E um belo dia, eu trabalhando, eu fui induzido a trair a minha esposa novamente. E ali eu comecei a fazer escondidos, ela descobria, escondida, ela descobria, e ficou nesse jogo de porra pra lá, e ela sempre me perdoando, não me perdoando, ferindo o coração. E eu fui, durante esse tempo, vivendo, eu querendo parar, porque é muito ruim, rapaz, você querer parar com alguma coisa e não conseguir, você fica à mercê daquilo dali, fica à mercê, você fica rendido. E eu não conseguia de jeito nenhum eu não conseguia parar. E um belo dia eu montei uma empresa chamada Joy Service, e essa empresa era de manutenção de jardim. E eu fazia manutenção de jardim nos hospitais e laboratórios da Mil, e eu fui crescendo. Dentro dessa empresa eu faturei muito, eu tinha 4 pessoas efetivas e eu comecei a ganhar dinheiro. Eu saí do pobre por meio milionário, vamos dizer assim. E 2 anos, para você ter noção, eu consegui comprar uma casa de praia, um sítio. A minha casa, comprei uma escola, transformei a escola em uma empresa. Eu tinha nessa escola, que eu acabei com ela, botei lá uma marcenaria, uma loja de móveis planejados, uma fábrica de móveis planejados, uma loja de material de construção, tinha um escritório com 5 meninas trabalhando, departamento pessoal, financeiro, tinha tudo. Eu tinha, em média aí, vamos botar uns 50 a 60 funcionários trabalhando para mim naquela época. Eu fui crescendo, mas eu tava esquecendo que tinha alguém maior do que eu, porque eu achava que eu que tava crescendo. E a gente fica assim, a gente fica cego. E fui crescendo, conseguindo conquistar minhas coisas, feliz da vida, e muito dinheiro. Teve uma época que eu peguei uma obra e minha esposa estava em casa deitada, nós viemos a gente estava em Cabo Frio, né? Toda sexta-feira eu ia no banco, lá no meu banco, a minha agência era lá no aeroporto internacional. Eu chegava lá, a gerente já sabia que eu queria sacar 10 mil reais toda semana para mim viajar para Cabo Frio, porque eu tinha uma casa de praia e a gente ia para lá e eu sacava lá. Toda semana eu pegava os 10 mil para gastar todo. E nesse crescimento eu esqueci de algo maior e fui embora, porque o meu sonho era ser empresário, ter uma casa, uma família, um carro. E Jesus me deu. Por que eu falo que Jesus me deu? Porque eu sempre pedi a Ele, e Jesus sempre foi fiel na minha vida. Tinha dias que eu ia dormir devendo, falava com o Senhor, vou dormir, Senhor. E detalhe, gente, eu não era evangélico, mas eu tinha todo aquele entendimento que minha mãe me passava. Por isso que é bom a gente passar para os nossos filhos o entendimento que Deus, Ele nos dá, o que a Bíblia fala pra gente, e a gente passar para os nossos filhos, eles vão crescer entendendo aquilo ali. Porque o que me fez ter temor a Deus e ter temor, não fazer certo tipo de coisas, foi a minha mãe me ensinando o que era a Bíblia, mandando eu ir para a igreja, falando para mim que Jesus ia voltar. Eu tinha medo de Jesus voltar, tinha vezes que quando dava uma tempestade forte, que trovoava,
Eu ficava, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas eu tinha um temor, porque minha mãe, ela me ensinava, ela falava: meu filho, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ali eu fiquei no mundo, comecei a fazer coisas, faturava coisas erradas, dava volta nos outros, enrolava os outros, e eu comecei a ser o 7-1. Eu comecei a ser o 7-1. Piranhudo 7-1. E ali, todo o território onde eu moro, não o bairro onde eu moro, não era só a Vila Operária, não. Era a Vila Operária, Vila São Luís, o Beira-Mar, tudo me conhecia. Tudo me conhecia. Eu tava com uma fama. Na verdade, eu tava pinchado. E eu cresci, eu tava com dinheiro e não interessava o que os outros falavam. Eu xingava milhares de palavrão. Todas as palavras que eu falava, se eu falasse 10 palavras, 11 era palavrão. E eu xingava muito, falava muito palavrão. E eu não queria saber de igreja, de nada. Aí o que acontece? Chegou o dia da cobrança, né? O Senhor falou: eu dei, e agora eu vou cobrar um pouquinho, porque as minhas promessas eu cumpri pra você, e você nada fez pra mim. E eu, de boa, continuei tranquilo. Um certo dia, eu fui buscar, mandei a nota para receber o valor para pagar os camaradas. A folha de pagamento acho que era 34 mil reais, se eu não me engano, na época. Esse valor na época, como se fosse 100 e poucos mil hoje. Era em 2001, era muito dinheiro. Eu não sei similar em quanto era. Eu sei que era 34 mil reais a folha de pagamento do pessoal. Isso não me frisa na cabeça, porque foi o meu primeiro baque. E aí não me pagaram essa nota. Eu tinha um contrato de 5 anos e não me pagaram essa nota. E aí eu fui lá, falei: pô, o que tá acontecendo, cara? Tem que pagar o pessoal e tal. O camarada conseguiu entrar na minha mente, porque ele queria me derrubar. Ele veio mandado dos infernos. E ele falou pra mim assim: mano, eu preciso de mais 5 camaradas. E semana que vem eu vou te pagar essa nota e vou pagar a outra também. Eu falei: pô, beleza, o cara chegou, a firma foi vendida, essa empresa nova que chegou já tá adquirindo o meu serviço. Aí eu contratei mais cara, conversei com o pessoal e falei que eu ia dar uma moralzinha melhor pra eles. Eles ficaram tranquilos: não, beleza, esperava mais uma semana e tal. E passou a semana e nada. Passou um mês, nada. Passou mais um mês, nada. E eu entrei em desespero, e quando eu fui ver, já não tinha mais contrato na empresa e eu tinha falido. Eu tinha quebrado uma das empresas, que eram 2. Joy Reformas e Construções, que era de obras, Joy Serviços e Decorações, que era uma empresa de paisagismo. E eu fiquei só com a empresa de paisagismo, porque a de obra, o camarada tinha me tombado. Eu tinha um sócio, né? E esse sócio não me ajudava em nada. Questão política de desenrolar o negócio. Ele veio desenrolar depois que o fogo pegou, que rebentou o nome dele, que ele não podia viver seu nome. Aí ele começou a agilizar. Mas aí, enquanto não apertava o calo nele, ele não se mexeu. E eu, cara, comecei a ter problema. Os caras indo armados lá na minha casa pra me pegar, porque eu não tinha pagado o salário dele. Todo dia o nego me envergonha lá no meu portão, me cobrando. Todo dia tinha um cara lá: e aí, sei o que lá, seu safado, sei o que. E os meus vizinhos vendo isso. E eu engolindo aquilo ali. Chegavam de arma,
falavam que ia pegar meu carro. Eu falava, pega o carro aí, cara. Vamos trocar o carro, fica com o carro aí. Me ameaçavam de todas as formas. E minha família passando por isso, tá? Eu só tinha minha filha mais velha. Eu não tinha os outros 2 filhos, não. E as coisas ruins eu continuava a fazer o que tinha que fazer. Não me conscientizava. É um vício, é uma cobiça. Por isso que eu não julgo uma pessoa que ela é viciada em crack, viciada em droga. Eu não julgo ela por ela não conseguir sair. Porque por muito menos eu não conseguia sair. Não era química. E eu não conseguia me livrar. Imagina uma química. E durante esse tempo eu fui quebrando, desanimado. E as dívidas chegando que não parava. E eu vivendo aquilo ali tudo com a minha esposa. E minha esposa passando todas essas trampeiras comigo. E aí, rapaz, um belo dia, Jesus perdeu a paciência comigo. Eu digo que ele perdeu a paciência comigo, cara. Eu vindo na Washington Luiz ali. Na verdade, eu tinha comprado um carro. E minha esposa falou assim, você não precisa comprar esse carro. Eu não queria que você comprasse esse carro. Eu botei uma televisão de 32 polegadas na mala, tinha um sonzão. Ela, você não tinha que ter comprado esse carro, não sei o que. Totalmente contra eu comprar esse carro. E eu fui dar uma volta lá na Washington Luiz. Quando chegou ali na altura do hospital, olha só como é que Deus é também. Ele te avisa. Na altura do retorno do hospital Adão Pereira Nunes, né, que é o hospital de Saracuruna, um indivíduo veio atrás do meu carro, ele deu um toquezinho no meu carro, na traseira do meu carro. Na verdade, ele tava me perseguindo lá de trás já. Ele saiu ali do Vai Quem Quer. Ele deu um toquezinho na traseira do meu carro e o meu carro rodou e eu fiquei de frente com o caminhão. E o caminhão passou por cima do meu carro, ou seja, ele esmagou o meu carro virou uma lata de sardinha. Não tinha como eu sair vivo daquela situação ali. Nos olhos meu, seu, eu não tinha como eu sair vivo, porque o caminhão passou literalmente no meio do meu carro. O teto do meu carro amassou os bancos para trás do banco de trás. Os bancos da frente deitaram no banco de trás com o teto em cima dele. E o vidro do carro fechado e o ar estava ligado. E quando acabou o acidente, eu estava fora do carro, olhando o acidente. E o camarada do bombeiro chegou para mim e falou assim, o maluco desse carro aí morreu. Não tem como ele sair daí de dentro, não. Eu olhei pra ele e falei, mano, eu que tava nesse carro aí. Ele falou, que isso, cara? Não acredito, deita aqui. E me mandou eu deitar na grama. Ele falou, cara, a gente tem que te levar rápido pro hospital, rápido, que você deve estar todo cheio de troço por dentro aí, pancada. E me jogaram na ambulância. Eu lembro que eu tava dentro daquela ambulância, passou um filme na minha cabeça. E a menina que tava lá dentro da ambulância, ela falou pra mim assim, se você sair dessa, meu irmão, se agarra com Deus, porque é inexplicável. De todos os acidentes que eu já peguei, olha que eles pegam um acidente feio, hein? Eu nunca vi um desse acontecer. E eu cheguei no hospital, brigado com a minha esposa, tava brigado com a minha esposa. E, né, a Record gravou, saiu na Record, essas coisas todas. A Washington Luiz parou, subiu e descido. Ninguém conseguiu chegar no hospital pra me visitar. Só um funcionário que eu tinha, o Leandro, na época. Ele que deportou tudo pro pessoal. Eu falei, Leandro, eu tô bem, cara. Eu tô bem. Avisa o pessoal que eu tô bem. E dali Jesus falou comigo. Me mostrou literalmente que ele que tinha um domínio na minha vida. Era ele que dominava a minha vida. E eu achava que era eu que era bambambam. E ali eu conheci Jesus. De verdade. Saímos dali, eu conheci uma igreja chamada DCG.
Fiquei um tempo lá, ali eu conheci Jesus, encontro com Deus, fui no encontro com Deus, voltei totalmente diferenciado, amava a minha igreja, era uma igreja fervorosa. Eu falo era porque acabou a igreja, entendeu? Era uma igreja fervorosa, uma igreja muito boa, e eu sentia Jesus ali naquele lugar. E quando você conhece Jesus, tudo começa a mudar na sua vida. Só que algo ainda precisava mudar. Precisa até hoje. Eu falo para vocês que precisa até hoje mudar. E eu comecei a ser perseguido pelo povo da igreja, pelos povos da onde eu moro. E aí começou uma perseguição inacabável. E essa perseguição, ela, aonde eu moro, ela é um foco do povo. É uma equipe que eles não são pessoas ruins, mas enquanto eles não vê a pessoa que eles acham que é errado no fundo do poço, no buraco, eles não sossegam. Eles não param. Nunca param. Eu tô falando por experiência própria, né? A igreja acabou. Acredito eu que o pastor da igreja, ele pode ter até acontecido alguma coisa, mas esse povo que me perseguia conseguiu manchar a imagem daquele pastor ali. E a igreja acabou, irmão. Só que eu não queria voltar pro mundo. Nem quero até hoje. Eu amo Jesus. E eu conheci o Ministério Internacional da Fé. Eu não fui pro mundo. A igreja acabou, mas eu continuei na igreja. E entrando nessa igreja, eu voltei na Estaca Zero. E ali eu vivi o melhor de Deus. Eu fiquei um tempo muito bom ali naquela igreja. Só que um certo dia, né, em acordo com pastores e a gente mesmo, eu cedi a minha casa para fazer uma célula novamente, aonde eu morava. E Jesus me mostrou, com todos os espinhos nos i, que realmente eu mudei. Porque eu abri uma célula na minha casa e os meus vizinhos iam no culto. Eles iam na minha célula. E dessa célula foi transformada uma igreja. E essa igreja abriu. E essas pessoas que estavam precisando de Jesus novamente, que tinham saído da outra igreja, que o pastor foi botado para baixo, tudo, estava precisando de Jesus. E eu acredito que Deus me colocou ali porque esse pessoal precisava ter um encontro com Deus novamente. E essas pessoas, elas vieram para essa igreja que foi transformada em Caxias. Através da minha célula, montou uma igreja em Caxias, eles vieram para essa igreja. E estão lá até hoje. Bênção de Deus. São povos de Deus. Mas só que a minha perseguição não acabou. E eu amo meu ministério, eu amo minha família. E hoje, pela graça, eu vivo bem com a minha família. Eu tenho uma prosperidade que o Senhor me deu. Uma bela casa, 3 filhos maravilhosos. Minha filha que me honra, casou agora, sempre me honrou. Uma esposa maravilhosa que cuida de mim. Infelizmente ainda nós sofremos com essa perseguição. Mas eu tenho fé que nem tudo são flores, né? Nós precisamos ter algumas coisinhas amargas para poder, né, dar uma graça no caldo.
Eu amo Jesus, eu tive um encontro com Deus, eu tenho um encontro com Deus. Toda vez que a minha igreja tem um encontro com Deus, eu vou lá, eu adoro estar no encontro, adoro estar com meus irmãos em comunhão, e eu amo Jesus. Jesus é tudo pra mim, a minha família é tudo pra mim, e eu vou lutar por tudo e por todos, pela minha família, pelo meu ministério. Eu não posso deixar a peteca cair. Tentam me desanimar, eu recuo, levanto a bandeira branca, porque eu não vou lutar com ninguém, porque eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou, porque Jesus me conhece. Eu e Ele temos intimidade. Eu e Ele sabemos quem eu sou, onde eu quero chegar e o que eu quero fazer. E é isso aí. Tá aqui o meu pedacinho de vida. Amém? É isso aí, valeu, tchau.